Quando a tristeza toma conta. A tristeza, às vezes, vem de uma forma tão repentina sobre nós, que eu poderia comparar essa situação àquele momento em que estamos tomando um banho bem quente, bem confortável e revigorante, e do nada, sem que percebamos, por algum motivo, a água do chuveiro para de esquentar. E de repente uma ducha de água fria cai sobre as nossas costas. Estávamos ali tranquilos, satisfeitos e felizes, quando de repente vem algo e interrompe tudo isso. A tristeza é assim às vezes, não é mesmo? Nos pega de surpresa e nos prejudica, nos paralisa e nos impede de conseguirmos aproveitar o momento presente. É preciso muita inteligência emocional para lidarmos com essa tristeza repentina que volta e meia nos atinge. Só que muitas vezes nós nos enganamos com essa ideia de inteligência emocional, pois a consideramos como algo que só pode ser adquirido de forma aleatória, como se fosse algo que ou você tem ou você não tem, quando na realidade a inteligência emocional é como qualquer outra inteligência e para adquiri-la você precisa a praticar e a desenvolver diariamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. O intuito desse canal é fazer com que os seus dias sejam mais leves, que os seus dias sejam mais produtivos e iluminados. E por isso, todos os dias, nós temos esse momento aqui de autorreflexão, autoconhecimento e aprimoramento da nossa saúde mental. Dê o seu like aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações, pois assim você não perderá nenhuma das nossas reflexões diárias. Muitas vezes precisamos ser honestos com a gente mesmo. Precisamos olhar para dentro de nós e assumirmos que aquilo que está nos afligindo, nos incomodando e nos tirando a paz, nem sempre é algo que alguém fez conosco. E na realidade esse desconforto e tristeza muitas vezes são consequências dos nossos próprios atos. A forma como nos tratamos ao longo do dia, as escolhas que fazemos e as coisas que dizemos têm influência direta em como nos sentimos. Por isso, uma das formas de lidarmos com a tristeza é através da honestidade. Verifique se em sua vida existem coisas que você mesmo tem feito, mentalidades que você tem alimentado, e palavras que você tem falado com constância, e veja quais dessas coisas têm causado ou contribuído com essa tristeza repentina que você às vezes sente. Outra coisa que precisamos observar é a nossa má administração do tempo livre. Eu sou uma pessoa que trabalha em casa, por exemplo, e por causa disso, acabo tendo mais tempo livre do que algumas pessoas. E isso, consequentemente, me dá mais tempo para pensar. E se tem uma coisa que eu faço é pensar. Só que pensar demais é ruim, principalmente para alguém como eu que tem ansiedade. Lembrando que, apesar de eu, Edivaldo Oliveira, que estou narrando essa mensagem, quem escreve as reflexões desse canal é o meu filho, Gabriel Oliveira, e esse é o relato dele. Enfim, eu percebi que tenho muito tempo para pensar e que ao fazer isso, eu me pego muitas vezes parado, sem conseguir executar as mínimas tarefas, pois um pensamento vai se juntando a outro e eu acabo completamente paralisado por causa da ansiedade. Então, geralmente, quando isso acontece, eu costumo pegar o meu celular e ir me distrair com alguns conteúdos. E adivinhe só o que acontece.
isso me deixa ainda mais ansioso. Por isso eu descobri que administrar o nosso tempo livre é essencial para não entrarmos em um fluxo de ansiedade que nos leva direto a um momento de tristeza. Eu procuro ler um livro, procuro organizar alguma coisa da minha casa, que eu sei que se não for organizada agora, vai se acumular com outras e vai deixar a casa num estado caótico. Eu procuro assistir a um filme que me deixe feliz ou reflexivo. Respondo a algumas pessoas importantes para mim, pois muitas vezes as deixo sem resposta porque recebi as mensagens num momento de ansiedade ou de sobrecarga, entre diversas outras coisas que eu faço, para não deixar que o tempo livre se torne um peso e um momento de tristeza. Quando a tristeza toma conta, você precisa se lembrar que, ao invés de se entregar a ela e ficar de braços atados, sem reação, ou então se desesperar e perder a cabeça, você pode tentar sair dela de forma estratégica e, por meio disso, desenvolver a sua inteligência emocional. Observe atentamente a tristeza quando ela te atingir de forma repentina. E ao invés de tratá-la como uma inimiga, trate-a como uma professora. Pois quem sabe não existe nessa oportunidade uma lição a ser aprendida. Cada desafio que enfrentamos nos ensina algo e nos faz crescer de alguma maneira. Não se esqueça disso. Lembre-se também que um momento ruim não pode tornar toda a sua vida ruim. E que tudo o que acontece em nossa vida, por pior que uma situação possa ser, vai passar. Não tenha medo de colocar em prática o desenvolvimento da sua inteligência emocional. E saiba que esse caminho não é o mais fácil, mas com certeza é o que mais vale a pena. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Eu termino essa reflexão te desejando muita luz e sabedoria para conseguir lidar com os desafios que vão surgir em sua vida. Que você possa se tornar cada vez mais autoconsciente, mais forte e mais sábio, a cada novo passo que você der. A armadilha da mente. Nosso cérebro é capaz de criar coisas maravilhosas. Ele pode ser criativo, intenso, empolgante e primoroso. Porém, nossa mente também consegue ser traiçoeira, escorregadia e frágil. Em um momento, estamos nos sentindo dispostos, felizes e motivados, para de repente, em um outro momento, estarmos nos sentindo cansados, entristecidos e com receio sobre o futuro. De vez em quando caímos em algumas armadilhas da nossa mente, e por isso precisamos estar atentos, pois geralmente quando isso acontece, nós começamos a tomar como verdade absoluta uma coisa que só existe dentro da nossa mente e que não está nem próxima da realidade. Você pode dar à sua mente alguns minutos de descanso e paz. E não precisa se sentir ansioso ou culpado por isso, pois mesmo que você se desconecte por alguns minutos do mundo exterior, ele vai continuar a existir. A Terra vai continuar a girar e as pessoas vão continuar aqui. Minha preocupação nesse momento é com o seu mundo interior. É com o universo de sentimentos, traumas e memórias que existe dentro de você. A sua saúde mental é tão importante quanto qualquer compromisso que você tenha para realizar no dia de hoje. Então descanse a sua mente e aproveite os próximos minutos. Eu comecei a refletir sobre algumas armadilhas que o nosso cérebro cria e que, infelizmente, nós frequentemente caímos nelas.
e cheguei à conclusão que existem 3 armadilhas que mais nos atingem. A primeira delas é a armadilha da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico em que a pessoa se sente como uma fraude e acredita que em breve será descoberta como tal. Ela pode ocorrer em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais, etc. Muitas pessoas que sofrem dessa síndrome são bem-sucedidas em suas áreas, mas ainda assim sentem-se inseguras e temem que seus sucessos sejam resultado de sorte ou de outras pessoas que as ajudaram. Essa armadilha mental pode ser superada por meio de um processo de autoconhecimento e reconhecimento das próprias habilidades e conquistas. É importante entender que todo mundo comete erros e que isso não significa que você seja um impostor. Muitas vezes nós erramos pelo fato de acharmos que sabemos celebrar nossas conquistas, pois afinal ninguém precisa aprender a se sentir feliz por suas próprias realizações, certo? Errado. É muito comum não saber celebrar ou reconhecer suas próprias conquistas e não sentir alegria em suas realizações. E por isso nós precisamos reconhecer essa dificuldade e começar um processo de aprendizado sobre celebrar nossas próprias conquistas e realizações. Outra armadilha que a nossa mente cria é a armadilha de achar que o passado foi a melhor época de nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que o passado foi uma época melhor do que o presente e que nada do que está acontecendo hoje em dia pode superá-lo. Essa armadilha mental pode ser perigosa, pois pode levar a uma atitude negativa em relação à vida e à falta de motivação para tentar coisas novas e alcançar novas conquistas. E essa armadilha pode te afetar em coisas simples, como o ato de não conseguir assistir a um novo filme ou ouvir um novo artista, por alimentar a ideia de que apenas as coisas que foram criadas no passado é que são boas. E até mesmo em coisas grandes, como o medo de tentar iniciar algo novo, por acreditar que toda a sua força de vontade, todo o seu brilho interno acabou, pois só existia quando você era mais novo. Para superar essa armadilha, é importante lembrar que o passado pode parecer melhor do que realmente foi, devido a uma idealização do que aconteceu naquele tempo. É também importante lembrar que, independentemente do que aconteceu no passado, o presente é a única realidade que temos e que é possível encontrar felicidade e realização no presente e no futuro. Fazer planos e estabelecer metas para o futuro pode ajudar a superar essa armadilha mental, entendendo que você está aqui por um motivo e ainda existem coisas para você descobrir, experiências para você viver e realizações para você alcançar. E por fim, outra armadilha que a nossa mente cria é aquela de pensar que precisamos nos sentir mal e culpados quando as coisas começam a dar certo em nossa vida. Algumas pessoas acreditam que não merecem coisas boas na vida e, portanto, sentem-se mal quando as coisas começam a dar certo. Essa armadilha mental pode ser uma forma de autossabotagem, pois impede que a pessoa aproveite as coisas boas da vida e busque novas oportunidades e conquistas. É comum para as pessoas que se sentem assim procurarem uma forma de se colocarem em uma situação ruim
vergonhosa ou perigosa. Quando elas olham para a situação em que a vida delas se encontra e percebem que tudo vai bem. Elas não conseguem aceitar isso, pois tem dentro delas uma ideia enraizada de que elas não merecem nada de bom que está acontecendo. Para superar essa armadilha, é importante reconhecer que você merece coisas boas na vida e que pode trabalhar para alcançá-las. Também é muito útil praticar a gratidão e reconhecer as coisas boas que já temos. Além disso, é importante lembrar que os sentimentos não são necessariamente racionais ou lógicos e que podemos trabalhar para mudá-los por meio de práticas de autoconhecimento e terapia. As armadilhas mentais são comuns e podem nos impedir de alcançar nossos objetivos e sermos felizes. No entanto, é possível superá-las. E quando a gente supera as armadilhas mentais, nós podemos nos libertar de ideias limitantes e alcançar o nosso verdadeiro potencial. Sua mente vai continuar tentando criar armadilhas para te prender e te deixar imóvel e te fazer desistir. E por isso você precisa fortalecer a sua mente cada vez mais, buscando reconhecer aquilo que de fato é verdadeiro e que precisa ser confrontado, e aquilo que não é real, que só existe dentro da sua mente. Não deixe a sua mente enfraquecida e vazia, pois dessa forma ela se torna um alvo fácil para as armadilhas. Mas procure a encher com bons pensamentos, bons ensinamentos e reflexões como essa que você acabou de ouvir. Sabe quando você reconhece que existem algumas pendências em sua vida, mas por causa de todas as coisas que você precisa fazer ao longo do dia, você simplesmente não consegue lidar ou finalizar essas pendências? E eu sei, isso causa um peso enorme sobre os seus ombros e te deixa com a sensação de que sempre falta algo. Por mais que você tenha feito muitas coisas e cumprido com muitas tarefas. E são coisas simples, como mensagens em seu WhatsApp que você não respondeu, visitas a alguns amigos que você está devendo, algumas vasilhas que estão na pia há mais tempo do que você se lembra, e aquele livro que você começou a ler, mas que agora até já pegou um pouco de poeira em sua estante. Tudo isso se junta com algumas pendências grandes, envolvendo a sua saúde, tanto mental quanto física, a sua vida financeira, entre outras áreas importantes e fundamentais da sua vida. E se forma sobre você um peso enorme, que deixa a sua vida muito pesada e insustentável. Porém, de vez em quando, ao olhar para essa situação e para todo esse peso que você está carregando, você fica se perguntando: será que não existe uma forma de mudar essa situação, de viver uma vida mais leve e parar de sentir esse desconforto constante que faz parecer como se estivesse faltando algo o tempo todo? E eu acredito que sim, existe uma forma de nos livrarmos do peso em excesso que se encontra sobre os nossos ombros. A primeira coisa que precisamos entender é que não podemos viver uma vida nos cobrando de forma tão excessiva. Criamos uma ideia muito distorcida da realidade e acabamos acreditando nela. E alimentamos a ideia de que, quanto mais nos cobrarmos e quanto mais produzirmos, mais em paz iremos viver. Sem nos darmos conta de que, ao fazermos isso, estamos criando uma mentalidade que sempre nos deixará com essa sensação de exaustão e esgotamento. Não somos máquinas, então não conseguimos produzir algo o tempo todo. Não somos uma fonte inesgotável
de criatividade e conteúdo. E precisamos tirar tempo para nos alimentarmos, para encher a nossa mente com sabedoria e aprendizado, pois somente assim vamos conseguir usar toda a nossa capacidade de criação e toda a nossa produtividade. Às vezes também precisamos desligar a nossa mente e, ao invés de nos enchermos com algum conteúdo e com algo substancial, nós precisamos de silêncio, de paz e de calmaria. Para que a nossa mente descanse o suficiente e consiga voltar com força total depois. Porém, da mesma maneira que não podemos produzir o tempo todo e que não conseguimos viver de forma sempre acelerada, nós também não podemos viver apenas nos distraindo e fugindo de nossas obrigações. Às vezes, o que falta para nós é um momento de seriedade, onde pegamos todas as tarefas que precisamos desempenhar, as escrevemos em um papel ou até mesmo no nosso celular e tiramos um dia inteiro ou alguns dias para finalizar todas elas. É comprovado cientificamente que o ato de finalizar tarefas nos faz sentir mais produtivos, mais focados e até mesmo mais felizes no fim das contas. Existem momentos em que percebemos que estamos nos distraindo de forma excessiva. Geralmente acontece quando percebemos que, sempre que conseguimos, a primeira coisa que fazemos é pegar os nossos celulares e irmos consumindo conteúdo atrás de conteúdo, seja para passar o tempo ou para não termos que lidar com algumas coisas que estão na nossa mente. Mas isso não diminui o peso que está sobre os nossos ombros e apenas o prolonga por mais tempo. Tem momentos em que precisamos parar, respirar e lidar de forma direta e madura com as questões do nosso interior, pois somente assim vamos conseguir experimentar a verdadeira sensação de alívio e liberdade. Então, eu te encorajo, meu amigo, minha amiga, a colocar em prática tudo o que aprendemos aqui hoje. Reserve um tempo para refletir sobre suas pendências e comprometa-se a enfrentá-las. Não tenha medo de encarar o desconforto inicial, pois é nele que está a oportunidade de crescimento e transformação. Planeje, organize e execute suas tarefas com determinação e foco. Celebre cada conquista ao finalizar uma pendência, por menor que ela seja. Lembre-se de cuidar de si mesmo ao longo desse processo, equilibrando produtividade com momentos de descanso e autocuidado. E quando você se sentir tentado a adiar novamente suas responsabilidades, lembre-se de que a verdadeira liberdade está em encarar de frente aquilo que precisa ser feito. Você é capaz, e cada passo dado em direção à resolução das pendências é um passo em direção à sua própria libertação. Permita-se viver uma vida mais leve, onde o peso dos deveres cumpridos se transforma em uma sensação de realização e satisfação. A jornada pode não ser fácil, mas é através do enfrentamento das pendências que crescemos, evoluímos e nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. Portanto, vá em frente, transforme sua vida, dê um passo de cada vez. Lembre-se de que eu estou aqui ao seu lado, torcendo por você e acreditando no seu potencial. Você é capaz de superar qualquer desafio e viver uma vida plena e satisfatória. Agarre a oportunidade de transformação e seja o protagonista da sua própria história. Juntos podemos construir um caminho de leveza, autenticidade e realização. Vamos caminhar rumo a uma vida onde as pendências
não mais nos assombrem, mas sejam apenas pequenos degraus que nos levem ao sucesso e à felicidade verdadeira. Aqui nesse canal, nós podemos te apoiar nessa jornada, todos os dias, com uma nova reflexão, para te ajudar a crescer e a evoluir cada vez mais. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. E se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei mais leve. Se a partir de hoje você saberá lidar melhor com esse peso que está sobre os seus ombros.